Capítulo 12. As filhas de Sara recebem bênção por herança, pois para isto mesmo foste chamadas, a fim de receberdes bênçãos por herança. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Deus prometeu a Abraão que o abençoaria e que faria dele uma bênção e que, através dele, abençoaria todas as nações da terra. Algumas das bênçãos prometidas por Deus vieram logo. Em pouco tempo, Deus havia lhe dado a terra prometida, mas outras, como o filho prometido, demoraram bem mais. Em Gênesis 21, versículo 1, lemos: Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e cumpriu o que havia prometido. Pela fé, Sara teve um filho. Pela fé, ela também teria muitas filhas. Quais são as vantagens de sermos filhas de Sara? Será que vale a pena? Olhando para a vida dessa mulher do passado, vemos alguma coisa que compense o esforço? Qual foi o resultado da sua vida de fé e obediência? Que bênçãos ela recebeu por herança? A primeira coisa que ela recebeu foi o amor do seu marido e de seu filho. Podemos notar quão profundamente Abraão amava Sara, pela dor que demonstrou quando ela morreu. Após o falecimento de Sara, aos 127 anos de idade, veio Abraão a lamentar e chorar por ela. Em Gênesis 23, versículos 1 e 2. Vemos também que Isaac só encontrou conforto após a morte da sua mãe com um casamento com Rebeca, no Gênesis 24, versículo 67. Segundo, parte da herança de Sara foi o exemplo que deixou para o seu filho. Quando chegou a hora de Isaac se casar com sua esposa, escolhida entre os parentes de sua mãe, apesar disso implicar numa longa viagem, Isaac queria uma esposa como a sua mãe. Terceiro, Sara recebeu a aprovação e proteção de Deus. O Senhor trabalhou na vida de seu marido devido à sua obediência e submissão. Quarto, Sara é hoje um exemplo para seguirmos. Apesar da morte, apesar de morta, ainda nos fala por sua fé e obediência. Quinto, é provável que a maior bênção que Sara recebeu tenha sido a possibilidade dada por Deus de corpos já amortecidos, seu e de Abraão, produzirem e sustentarem outra vida, Isaac. Devido à fé que possuíam, Abraão e Sara vivenciaram e testemunharam um milagre. Nós, como filhas de Sara, somos chamadas herdeiras do gracioso dom da vida. Compreendemos que através da fé em Cristo temos nossa vida, uma vida eterna. Gênesis capítulo 15, versículo 6 diz que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Abraão foi justificado por Deus não por ter sido obediente a uma série de regras, mas, como já comentei anteriormente, os 10 mandamentos ainda nem haviam sido dados para eles. Ele atingiu o padrão perante Deus porque creu nele. Nós, filhos de Abraão, somos salvos pela graça, através da fé. É um presente de Deus, não é consequência de obras para que ninguém se glorie. Efésios, capítulo 2, dos versículos 8 e 9. Deus disse que a razão de ter enviado seu Filho Jesus foi para mostrar seu amor por nós, para conosco, e ele seria o sacrifício pelos nossos pecados e através de quem seríamos perdoados. Através de Jesus fomos considerados justos perante Deus e obtivemos livre acesso à sua presença.
nos tornamos filhos de Deus e adquirimos o privilégio de viver eternamente com Ele. Em Hebreus 11, dos versículos 13 a 16, nos diz que todos os heróis da fé sentiam-se como estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eles procuravam uma pátria que fosse deles, uma pátria superior, isto é, a celestial. A palavra nos assegura que Deus lhe preparou uma cidade. Abraão procurava pela cidade que tem fundamentos, na qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus capítulo 11, versículo 10. Para aquelas de nós que já experimentamos o amor de Deus em Cristo e encontramos descanso e segurança em suas promessas de vida eterna, resta outra pergunta. O fato de haver Deus nos trazido vida quando estávamos mortas em nossos delitos e pecados e de termos sido restaurados através de uma fé pessoal não serve de ponte para que também possamos acreditar que Ele é capaz de trazer vida a nosso casamento e a nossa família? Quando nasceu o filho de Abraão e Sara, de acordo com as instruções recebidas, ele chamou-se Isaque. O nome Isaque significa riso. Cada vez que Abraão e Sara fossem chamar o filho para jantar, se lembrariam da falta de fé por eles apresentada por ocasião da promessa de Deus. Esse nome seria um lembrete para que nunca mais zombassem de qualquer promessa da vinda do Senhor. Dali para frente haveria outro tipo de riso, seria o riso da alegria. Sara disse: Deus me deu um motivo de riso, e todo aquele que o ouvir isso vai rir-se junto comigo. Gênesis 21, versículo 6. Você está rindo com Sara? Perguntas para refletir. Número 1. Cite 3 motivos pelos quais você é grato a Deus. Leia Romanos 4, de 1 a 8, as bênçãos que Abraão recebeu por causa da sua fé. E terceira questão: antes de ser filha de Sara, é necessário ser filha de Deus. João 1,12. Você já tomou essa decisão? Quando? Como? Minhas queridas, com isso nós finalizamos o livro As Filhas de Sara. Eu espero que ele tenha impactado a vida de vocês, assim como impactou a minha, e que Deus abençoe a cada um de nós e que possamos refletir a cada dia a graça de Deus na vida de pessoas, assim como Sara refletiu na sua época, na vida das pessoas com quem ela conviveu, na vida do seu filho, do seu marido, e assim nós também em nossas casas, na vida dos nossos filhos, dos nossos maridos e dos nossos amigos. Deus abençoe e sejam abençoados por Deus em nome de Jesus. Um abraço.